Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória sobre o Vila Nova. Cruzeiro venceu por 2-0 com 2 gols de Caio Jorge. Vamos lá? Antes, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores nas redes sociais. Nessa vitória, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, o William, que retornou, aos jogos, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Romero, Christian e Eduardo, Gabigol, Caio Jorge e Marquinhos. Ainda entraram no decorrer do jogo Fagner, Lucas Silva, Wanderson, Matheus Pereira e Dineno, que vem aí, depois de longo tempo parado por lesão no joelho, tentando recuperar a forma, de jogo e tudo mais. Os outros 4 que entraram são geralmente titulares aí, ao menos nas últimas partidas foram titulares. Então, digamos assim, fez uma rotação ali do elenco no primeiro tempo e no segundo tempo acionou em uma parte dos considerados titulares, assim, mesmo que talvez dentro de uma linha discursiva vai falar que não tem titular e tudo mais, que vai fazer uma rotação, vai dar oportunidade para todo mundo, mas acionou jogadores que vêm jogando com um pouco mais de frequência do que alguns outros. Um bom resultado, uma boa atuação, um bom desempenho, né? Isso é o que a gente gostaria de ver todo jogo. Claro, como torcedor, você quer seu time jogando 100, 120, 130% o tempo inteiro, né? Querendo sempre a mais, né? Sempre uma atuação melhor, sempre uma atuação acima do padrão, sempre o melhor tipo de atuação. Se não aquela atuação contra o Bahia e o resultado contra o Bahia, ao menos esse tipo de atuação aí que teve contra o Vila, né? É isso que o torcedor quer. E sim, você pega ali a partida do Cássio. O Cássio fez uma boa intervenção quando precisou aparecer. O William fez uma boa partida. A dupla de zaga foi bem. O Kaique, considerando a última partida para essa, já foi um pouco melhor. Ao menos eu achei. O Romero mais o Christian e o Eduardo ali fizeram boa partida. E o Eduardo talvez fez aquilo que foi a melhor partida dele com a camisa do Cruzeiro. E daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. E aí você tem o Marquinhos, que assim, dentro de todas as suas limitações, e aqui eu vou analisar isso, porque não tem janela aberta, não tem como corrigir isso agora, então analisar o que tem. Dentro de todas as limitações que o Marquinhos tem, ele foi bem, né? Sim, fechou ali o meio de campo, jogou ali na ponta, fez algumas funções táticas também. Claro, questão de finalização, drible e tudo mais, aí cai dentro dessa limitação que eu falei. Mas alguma coisa tática ali em determinado momento, ou pela esquerda ou pela direita, ele cumpriu, né? E aí você tem o Caio Jorge e o Gabigol. O Gabigol fez mais uma boa partida, né? É importante ressaltar isso. Deu assistência, porque dessa vez tinha alguém que conseguia colocar a bola dentro da rede. Tinha alguém que ia conseguir fazer o gol, né? E o Caio Jorge que fez os 2 gols, que deu aí números na partida, né? Sim, gols rápidos, né? Na casa dos 30 ali do primeiro tempo. Acho que nem 5 minutos de diferença um pro outro. Então, assim, foi algo muito bom, né? Foi algo que esperávamos ver de fato, sabe? Esperávamos que acontecesse de fato. E isso aconteceu. A vitória ocorreu de uma forma, assim, com um desempenho bom, né? O Eduardo, por exemplo, eu acho que o Eduardo no primeiro tempo e até o momento que ele tem que vir para compor o sistema ali de marcação, a volância ali junto com o Lucas Silva, ele faz talvez o que é a melhor partida dele com a camisa do Cruzeiro, assim. Porque ali lembra um pouco aquele Eduardo lá do Botafogo de 2023, que era um Eduardo que jogava mais lá para frente, com Marlon Freitas e Tietê ali na marcação e tudo mais, ou seja, não tinha que voltar com essa obrigação
de marcar pra caramba e tal, de pegar e tal, não. É um cara que ajudava na pressão lá na frente. Claro, ajudava a marcar e tal, mas não com aquela intensidade, aquela coisa de um volante de marcação mesmo, de um primeiro volante, até mesmo um segundo volante de mais marcação, né? Aí quando ele vem, ele desce e tem essa obrigação de marcar um pouco mais forte, já não é a dele. E aí já não adianta cobrar, né? São, assim, fez essa mudança e tal, tentou meio que empurrar o time para frente, por consequência, o Vila Nova para trás, mas a coisa não deu certo, né? A coisa não funcionou. Tanto é que quando ele faz as primeiras 3 alterações, é muito para corrigir uma coisa que tinha virado, né? O Vila Nova voltou bem pro segundo tempo, com a entrada do Gabriel e do Vinícius Paiva. E entrou ali dando um certo calor e um certo perigo. O Diego Torres entra depois também e leva um certo perigo ao Cruzeiro. O Cássio faz uma boa defesa. Poveda tenta colocar por cobertura, mas não consegue. Mas assim, como é que eu posso falar? O Cássio, os cachorros começaram a latir, eu perdi a linha de raciocínio. É, o, o time, depois dessa substituição, principalmente depois da saída do Romero, agora eu lembrei, principalmente depois que o Romero sai, assim, virou. Eu entendi que ele quis empurrar o time do Vila lá para trás, quis buscar mais um gol, quis ampliar a vantagem, né? Mas não deu certo. E que entenda que isso não deu certo e acontece. É igual eu falo, tem muitas críticas a serem feitas de algumas escolhas do treinador. Mas assim, ganhou o jogo. Vamos pensar nisso pelo menos e curtir isso. E vamos analisar, claro, essa questão desses erros, né? Mas é muito bom você ver, por exemplo, agora falando dos lances dos gols, um atacante pegar a bola igual o Caio Jorge pegou e partir para cima, sabe? E ir para cima igual ele tirou ali já 2 zagueiros no 2 marcadores, né? No início do lance, ele arranca para cima de um zagueiro e assim quando ele entra dentro da área e ele dá o tapa, né? Para fazer a arrancada, quando ele vai entrar dentro da área, o zagueiro vai para desarmar, o zagueiro tira o pé. Não é que o zagueiro não quis desarmar o Caio Jorge, não. É que o zagueiro optou por deixar a sequência do lance, talvez o goleiro fazer a defesa, do que o zagueiro cometer o pênalti. Porque se ele bota o pé ali naquela situação, muito provável que ele cometa o pênalti. Porque o Caio Jorge chega primeiro, tira a bola, né? E dá o tapa para fazer o primeiro gol. E assim, pouco tempo depois, uma jogada entre o Caio Jorge e o Christian na lateral. O Christian, mal o Caio Jorge, meio que iam perdendo a bola. O Christian consegue recuperar, a bola cai no pé do Caio Jorge, que aciona o Gabigol e o Gabigol acha o Caio Jorge num passe ali para romper a marcação, né? Assim, muito bom. E o passe do Gabigol não foi finalização, não, foi um passe mesmo. Desde o primeiro momento, quando eu vi o lance, eu fiquei com a sensação que ele tinha tentado dar o passe. Ele não tinha tentado finalizar a bola para gol. Ele pode até ter armado para chutar, mas eu não sei o que ele viu ali, o que ele enxergou, que ele muda a decisão dele. E essa decisão dele de armar o chute induz o sistema defensivo a posicionar de uma outra forma, né? Talvez a não perceber a entrada que o Caio Jorge estava fazendo ali. Ele acha espaço, o Caio Jorge corta o zagueiro de forma muito bonita, deixando ele no chão e bate no contrapé do goleiro, né? E sim, poderia ter sido mais. O House fez 2 defesas no primeiro tempo ali de chutes de fora da área muito impressionantes, né? Do chute do William é até um pouco mais impressionante do que do chute do Romero. Teve uma bola na trave do Gabigol. Assim, no segundo tempo teve um chute do Marquinhos, que é aquilo que eu falei, né? Cai nas limitações. Mas foi algo bom, algo prazeroso de assistir, assim. Tinha muito tempo que talvez a gente não sentava e saía do jogo muito satisfeito, sabe? Tem essa questão. E outra coisa que tinha muito tempo que não acontecia era o Cruzeiro ganhar 2 jogos sem sofrer gols, né?
A última vez que eu me lembro que isso ocorreu foi contra o Juventude e contra o Botafogo, né? 19ª e 20ª rodada do Campeonato Brasileiro passado. Então, assim, muito importante a vitória, né? Ainda mais num jogo de ida e volta. Lá em Goiânia vai ser muito complicado, porque, sim, o Vila lá ele é muito forte, mas dá ao menos um caminho para fazer um bom jogo, um bom trabalho na partida de volta, né? De trabalhar estratégia e tudo mais para conseguir dominar e sair dominar o adversário e sair classificado, né? Mas é muito importante isso aí. Daqui, se eu não me engano, passa 2 semanas aí, né? Que são as semanas de competição internacional. É o jogo de volta contra a equipe do Vila Nova lá em Goiânia. Mas muito bom resultado, um bom desempenho. Tem só aquele momento ali que eu falei de um domínio do Vila com as alterações e o momento em que o Eduardo sai o Romero, né? E o Eduardo vem compor essa dupla de volante também, que a coisa não rodou. Mas aí cabe ao treinador observar isso e entender formas disso não ocorrer com muita frequência, porque uma hora ou outra pode pegar um adversário um pouquinho mais qualificado. Bom, nesse bloco aqui eu falaria das camisas que estão compondo o vídeo e tudo mais, partiria para encerrar e acabou. Mas tem 2 assuntos aí que eu não poderia deixar passar. Um não deixa de estar relacionado com o outro, mas um é muito mais sobre uma música e o outro é sobre a atitude de uma criança que se diz jogador de futebol, né? O primeiro é a questão da música, né? Voltaram a cantar a música da cigana aí, aquela da cigana, uma bela cigana jogou as cartas, né? E assim, tem que cantar, gente. É uma música muito bonita e tudo mais. Aí eu vi gente falando que ela dá zica. O Cruzeiro perdeu um título por conta dela. Oi? Como assim, cara? Como que o Cruzeiro perdeu um título por conta dessa música? Como que essa música dá zica? Assim, me explica com argumentos minimamente é, racionais, sabe, plausíveis de aceitação. Porque até onde eu entendo, o que vai dar uma zica muito grande, o que vai dar um problema muito grande, é um mau planejamento, né? Porque olha, a cigana não manda treinador embora. A cigana não contrata. A cigana não é bravateira para ir ficar mandando áudiozinho falando que se não botar os jogadores, vai correr com o treinador, né? A cigana não mantém um treinador porque confia no lado humano, porque quer ser humano. Um treinador que não tinha condição de se manter para 2025. Um treinador que tinha que ter sido demitido após a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A cigana não faz isso. A cigana não contrata. A cigana não faz contrato irresponsável. A cigana não vai numa coletiva bater na mesa, falar que as coisas vão ser diferentes. A cigana não fala que não perderia o Campeonato Mineiro de 2024 e não chega no dia 25, nem na final não chega. Olha o tanto de coisa que eu já citei aqui, já deu quase 2 mãos, né? Porque eu já passei aqui. A cigana não entra em campo e erra passe. A cigana não entra em campo e erra marcação. A cigana não erra a saída do gol. A cigana não erra gol. A cigana não erra batida de cruzamento. A cigana não erra posicionamento. Ué, aí tá muito fácil, gente. Sair culpando coisas que não tem culpa verdadeira. Ah, mas não sei o que e tal. Não tenta esse caminho, não. Esse caminho, não. E quando eu falo de planejamento, entra nisso que eu vou falar agora. A cigana não faz um contrato irresponsável com o cara, o camarada que fez o contrato irresponsável, eu deixei a foto dele com uma vez. Eu coloquei a foto dele com uma vez. A cigana não faz contrato irresponsável com o atleta
que não tá afim de estar aqui. A Cigana não faz contrato irresponsável com o atleta que cuspiu na imagem da instituição, que cuspiu no torcedor, né? Mas assim, ainda assim, o torcedor, o torcedor, o torcedor tenta apoiar as coisas, porque quando o cara veste sua camisa, quando o cara veste isso aqui, você, torcedor, não vai torcer contra. Você pode até não gostar, mas o cara entrou em campo com isso aqui no peito, você não vai torcer contra, né? Porque muita gente fala assim, ah, mas vocês queriam o Dudu de titular e tudo mais. E eu cheguei a comentar isso aqui mesmo. Falei, não, o Dudu talvez entrar nessa rotação e tal. Mas assim, a gente não imaginava que o atleta estava fazendo esse monte de bobagem, esse monte de besteira, né? A gente não imaginava isso, né? Ao menos eu não imaginava. Aí sai, né? Que pô, a coisa não tava lá das melhores. E isso já tinha 2 semanas. Aí eu vi um comentário do Mike Costa. Parece que ele tava aqui no Cruzeiro conversando com o Cuca. Ah, gente, numa boa. E assim, o Mike faz um comentário muito bom lá no Cruzeiro Esportes, que é do prejuízo que o Dudu poderia ter gerado se consegue a queda do Jardim. Eu não vou me estender nisso. Eu acho que lá ele já faz uma análise muito boa. Eu vou ficar preso só no prejuízo que já gerou. Porque não foi a Cigana que fez um contrato que o camarada vai embolsar pelo menos 15 milhões na rescisão. Foi o senhor Alexandre Matos. Dá nome e sobrenome e cargo no clube. O CEO do clube. Que goza de um prestígio com o dono inexplicável. Inexplicável. O prestígio que o senhor Alexandre Matos tem com o dono do clube é algo inexplicável. Assim, é algo bizarro. E aí eu tenho que ouvir que é a música que gera o problema pro clube. Não é a música. Tá dado o nome e o sobrenome e a imagem do camarada. É esse camarada aí que não tá facilitando as coisas. E não deveria estar aqui mais. Tanto ele quanto seus blue caps. Aí Paulo Pelaipe, quem mais quiser pôr nesse bolo aí. E o senhor Pedro Lourenço também tem responsabilidade. Porque é quem pode, de fato, dar um caminho para a vida do senhor Alexandre Matos fora daqui. E o cara tá aqui ainda. E o cara tá gozando de prestígio muito alto com o dono do clube. Isso não pode estar acontecendo, gente. Isso não pode estar acontecendo. Porque é o seguinte, falou-se de zica, de sorte e tudo mais. A sorte ela vai te acompanhar até um passo. Você não pode deixar a sorte te guiar, cara. Né? As coisas na vida também são assim. Você não deixa a sorte sair te guiando. Né? As coisas vão te acompanhar até um certo passo. A sorte vai te acompanhar até um certo passo. Daquele passo para lá, para que ela continue te acompanhando, você precisa ter um bom planejamento. Coisa essa que o Cruzeiro não tem. Porque quem deveria estar preocupado com campo e bola tem que estar preocupado com o lado de fora do campo, com a parte administrativa. Né? Tem que estar cuidando da parte administrativa. Tem que estar tentando corrigir os erros do CEO do clube. E como esse camarada continua empregado. E assim, não é porque o Dudu vai pro rival e tudo mais. A questão pra mim não é essa. A questão pra mim é o Dudu sai embolsando 15 milhões de uma multa. Pelo menos isso, né? Porque tem gente que fala que o valor é até um pouco maior. Mas eu tô trabalhando com o valor que foi divulgado. Beleza? Só para deixar isso muito claro. O Dudu sai embolsando 15 milhões de uma multa. 15 milhões. Mais os salários que já foram pagos. Além de toda a questão, igual o Mike cita lá na Cruzeiro Esportes, do prejuízo de imagem que ele causou para o Cruzeiro, né? Aí se você queria a contratação dele ou não, se você foi a favor ou não, não estou debatendo. Não é essa a questão. A questão que eu debato agora é o prejuízo que esse cidadão gerou para o Cruzeiro. Que é um prejuízo alto. E não só ele. Não só ele. Porque ele não veio aqui, ele não sentou com ninguém, não forçou ninguém a assinar o contrato e ele assinar. Eu estou falando da pessoa que procurou o atleta. O senhor Alexandre Matos. Que teve a pachorra, porque aquilo para mim é algo bizarro,
de chegar numa apresentação e falar que o maior ídolo do clube era o Pedro Lourenço. Me desculpa o Pedro Lourenço, nunca chutou a bola, né? E quer fazer alguma coisa muito grande, que faça. Tem muito tempo para isso e tem capacidade para fazer algo muito bom para o clube, né? Mas trabalhe em prol disso. Um dos primeiros trabalhos é tirar o Alexandre Matos do clube, né? Porque está sendo lesivo. Está sendo lesivo, extremamente lesivo ao clube. E a prova está aí. Nesse caso do Dudu. Isso é uma das provas assim gigantescas. Além da questão do restante do planejamento de 2024, que nós perdemos uma vaga para Libertadores, nós perdemos uma final sul-americana, com o time do Racing fazendo 3 gols em 20 minutos. Só que assim, 2 desses gols foram validados, né? Porque se o terceiro fosse validado, o Cruzeiro teria perdido a final por 3-0 em 20 minutos. O sonho ruiu em 20 minutos. Isso faz parte do planejamento, cara. Né? Aí você olha, perdeu uma vaga para o Libertadores, a chance de voltar para o Libertadores, porque ganhou, sei lá, 3 jogos em 4 meses. Eu lembro de vitória de Atlético contra o Atlético Goianiense, Criciúma e Juventude. Empatou pra caramba. Trouxe um treinador, tirou um treinador que à época eu não concordei, e isso está lá no podcast do Varal, que eu brinco que é a relação mais estranha que eu tive com o treinador. Quando o Seabra chegou eu não queria, e quando ele foi embora eu não queria que ele fosse embora também. Tirou um treinador que capengando e tudo mais, mas às vezes as coisas estavam encaixadas, que tinha acabado de ganhar o jogo de ida do Libertad, da forma que ganhou, poderia, sim, ganhou de 2-0, mas podia ter feito 4, com a sobra e com a autoridade muito grande em cima do Libertad. Escolheu um treinador que precisava de muito tempo para o trabalho dele dar certo, precisava de muita coisa para o trabalho dele encaixar, e algumas peças que o Cruzeiro nem tinha, e jogou a possibilidade do Cruzeiro voltar à Libertadores no lixo. No lixo. E esse ano jogou 3 meses do ano fora, né? Jogou 3 meses do ano fora. Aí, no caso, já que o Pedrinho assumiu a responsabilidade de ter mantido o Fernando Diniz, entra nessa conta aí também o Pedro Lourenço. Então, por isso que eu falei o que eu falei agora. Nessa questão do Matos ter ido lá no microfone. É o maior ídolo do... Não, pera aí, também não é assim não. Não faz esse desrespeito não, porque teve uma live aí, se eu não me engano foi na Samuca TV, que foi falar de idade, o que ele já tinha visto e tal. Então você sabe muito bem que não anda muito bem dessa forma não. Então, eu acho que é uma das maiores bizarrices e é uma das maiores exposições assim de imagem negativa do clube e de tudo que envolve o futebol para nós assim cruzeirenses. Claro, aqui Série B é o concurso. Eu não vou colocar nessa lista, porque essa tá num lugar lá em cima, separado, porque ela não tem nada que compete com ela. A queda para a Série B e tudo mais, e as manutenções, né? E as frustrações de 20 e 21. Isso aí não tem jeito. Agora, o que foi feito nesse caso é um absurdo. É um absurdo. Para eu ter que ouvir que é a música que dá zica. É a música que traz falta de sorte. Gente, na boa, às vezes o culpado, o verdadeiro culpado das coisas, está na nossa frente. E a gente fica caçando pessoas ou coisas para terceirizar essa culpa. Não culpa quem está na sua frente, porque a culpa é dele. É dele. Bom, agora sim é hora de falar das camisas que estão aqui, porque esse vídeo já era para ter acabado, né? Mas tem pessoas dentro do clube que não me ajudam. E não estão ajudando nem o clube, né? Mas vamos lá. Eu tô com a camisa de 2020, assim, as primeiras ali, né, desse retorno da Adidas fornecendo material do Cruzeiro, camisa de goleiro, com essa aplicação da estrela num verde, sei lá, meio que um verde neon e tudo mais. As aplicações da Adidas também em verde, né? Nesse ano nós tivemos 3 modelos. A amarelo,
tradicional da nossa história, a cinza, essa roxa, né? E uma cinza que tem as aplicações mais ou menos dessa mesma cor. Eu acho estranho, não vou mentir, eu acho estranho, mas eu acho mais estranho a aplicação do escudo em vermelho, né? Porque o escudo remete a algo mais institucional. Não que as estrelas não remetam ao institucional e tal, mas o escudo, geralmente, quando vem um comunicado, alguma coisa, vem com um escudo, né? Algo mais, tipo assim, precisou fazer um comunicado, alguma coisa, traz o escudo do clube. Algo mais, entre aspas, sério, assim, não que as estrelas não sejam sérias, mas é algo mais, não sei se talvez pode ser uma chatice e tal, mas o escudo, a aplicação dele tem que ser aquela lá, o predominante azul, o branco e ponto final. Sem invenção, sabe? Nas estrelas, uma invenção já, assim, você força e ali você aceita e tudo mais, você entende. Mas no escudo não cabe. E ali no manequim tá a camisa de 2011, terceiro uniforme. Foi o último ano que a Reebok forneceu os materiais do Cruzeiro. Essa camisa remete aí à época do Palestra Itália e foi de comemoração dos 90 anos do Cruzeiro. Camisa que trazia essa cordinha, né, meio que remetendo a, digamos, a forma com que era feito o uniforme ali na década de 20. Né? Traz também acima da Reebok um patch, não sei se pode dizer patch, mas tipo impressão que na luz você consegue ler, né? 90 anos do Cruzeiro. Na barra da camisa aqui tem, deixa eu tentar posicionar o braço, mas tem a bandeira da Itália, né? Dá pra ver, acho que dá pra ver. No lado esquerdo aqui tem as 5 estrelas. Então assim, é uma camisa que não jogou tantos jogos, mas ela tem uma certa marca, assim, tem muito torcedor que gosta dessa camisa. Essa coisa de trazer a bandeira da Itália na barra da camisa lembra um pouco a camisa de 2021, né? Que você dobrava a manga, a camisa azul, né? Dobrava a manga assim, tinha bandeira também, os escritos 100 anos, que a Adidas fez. Então, assim, esse detalhe da Adidas lembra, esse detalhe que me lembrou, né, na época quando eu vi o lançamento da camisa do Centenário. Então, são camisas, o ano de 2011 traz o título mineiro, o 6-1 em cima do Atlético, né? Mas traz ali também a lembrança de que foi complicado sair dessa disputa aí contra a queda, né? Salvando aí na última rodada, foi esse placar que eu falei de 6-1. Já o ano de 2020 traz lembranças bem amargas, né? E de times bem ruins, assim. Porque foi um ano que o Cruzeiro assim, frequentou acho que uma vez o top 10 do Campeonato Brasileiro da Série B, brigou para não cair para a Série C, em determinado momento estava enfiado dentro da zona de rebaixamento, né? Eu lembro um empate contra o Oeste lá na Arena Barueri, foi muito ruim assim para nós, acho que aquilo ali marcou até a queda do Ney Franco na época. Então assim, foram camisas legais aí da Adidas e tal, mas que você olha para as lembranças que elas trazem e não são das mais interessantes, né? Todas as duas camisas foram adquiridas aí na loja do clube, então não tem muito mais o que falar sobre. E após 20 minutos o vídeo chegou ao final. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Peço que, se não tenha deixado seu like, considere deixá-lo. Peço que, se não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores nas redes sociais. Muito obrigado, que tenhamos um ótimo final de semana e um bom jogo no domingo.